Pode parecer cenário de filme de terror, mas não é. A apelidada Ilha das Cobras não leva esse nome à toa. Localizado no Brasil, o lugar é um verdadeiro santuário de jararacas peçonhentas e se destacou por ter a segunda maior concentração do animal no planeta. Esse é mais um da série de vídeos sobre os casos mais misteriosos e pouco conhecidos na história do mundo. Para ficar dentro de todos, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. E não esquece de deixar o seu like no final do vídeo também. Eu garanto que você não vai se arrepender. Agora acompanhe comigo. Ilha da Queimada Grande, a segunda maior concentração de cobras do mundo. Considerada uma pequena ilha rochosa, sem praias e com acesso difícil, a chamada Ilha da Queimada Grande vem sendo pesquisada e estudada por uma característica que a cerca por muito tempo. Suas habitantes são quase que exclusivamente cobras há 11 mil anos. O fato chegou a dar ao local o título de lugar mais perigoso do mundo em 2010. Essa ilha está localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, próximo às cidades de Peruíbe e Itanhaém. Tem cerca de 1.500 metros de comprimento e 500 metros de largura. E a sua concentração de cobras é de se assustar. São cerca de 45 cobras por hectare, equivalente ao tamanho de um campo de futebol. E já que a ilha tem ao todo 43 hectares, nem é preciso dizer o porquê ela ganhou o apelido de Ilha das Cobras. Essa ilha foi descoberta em 1532, pela expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. E segundo pesquisadores, ele e seus oficiais foram os primeiros a depredarem o local. Ao passarem por lá, os navegadores teriam caçado aves e, ao retornarem aos navios, atearam fogo na ilha com receio de má sorte. Fato relatado no artigo Instituto Butantan e a Jararaca Ilhoa, 100 anos de história, que foi publicado nos cadernos de História da Ciência do Instituto Butantan. A prática de queimadas acabou se tornando recorrente no local, inclusive pela própria Marinha do Brasil. No século XIX foi implantado um farol na ilha e faroleiros ficaram responsáveis pela manutenção, tendo que morar no lugar. Com medo das cobras e na tentativa de controlar o volume excessivo delas, atearam fogo diversas vezes na ilha. Os casos de incêndio que podiam ser vistos do continente resultaram no nome oficial do lugar, Queimada Grande. As únicas habitantes. Uma pergunta que pode estar se fazendo agora é o porquê da concentração tão grande de serpentes na Ilha da Queimada Grande, a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a ilha de Sedal na China. Uma lenda aponta que piratas teriam colocado as cobras na ilha para guardar um tesouro, mas a explicação mítica é, no mínimo, bem diferente da explicação lógica. Pesquisadores relatam que no final da chamada Era Glacial, a ilha fazia parte de um morro continental que se desprendeu por causa do aumento do nível do mar. O fato acabou isolando jararacas que já habitavam o local. Com o passar dos anos, o animal acabou evoluindo com as características presentes na ilha, diferenciando-se de suas parentes de terra firme e se transformou em uma nova espécie de jararaca típica da ilha, mais conhecida como Jararaca Ilhoa. As adaptações da espécie fizeram a Jararaca Ilhoa ser extremamente interessante. O seu veneno é até 5 vezes mais forte do que a jararaca comum, apesar de ser mais prejudicial às aves do que aos mamíferos. Inclusive, aves e seus ovos formam um cardápio de sua alimentação. Ela é menor em tamanho e em peso, e sua pele é mais elástica, de forma que facilite a sua caçada em cima das árvores, lugar onde as aves costumam estar. Sua cauda adquiriu uma habilidade de agarrar e sua dentição é mais curva, o que facilita prender mais fácil suas presas e deixar que o veneno haja. Na ilha, elas não têm concorrentes e nem predadores e podem ficar até 6 meses sem se alimentar. As fêmeas da espécie costumam ser maiores e são vivíparas, ou seja, elas não põem ovos, mas gestam seus filhotes no ventre, sendo cerca de 10 filhotes por vez, sempre na época mais quente do ano. Risco de extinção. A Ilha das Cobras virou um verdadeiro santuário que abriga a Jararaca Ilhoa, mas apesar de ser maioria isolada no local, ainda corre risco de extinção. Para se ter ideia, a população da serpente poderia ser muito maior. Segundo pesquisadores, o número de jararacas ilhoa no lugar é muito baixo, por causa dos incêndios causados por humanos que ocorreram ao longo da história. E se já é considerada baixa, a população da espécie ainda sofre com queimadas clandestinas e com a biopirataria, captura dos animais para a venda. Mesmo sendo um lugar proibido para visitação e pertencer à área de proteção ambiental de Canagéia e Guape-Peruíbe, algumas pessoas insistem em ultrapassar essa cerca e colocar o lugar e as suas habitantes em perigo. Proibida para visitação. Como dito antes, a Ilha da Queimada é proibida para visitação e foi desabitada por conta do perigo que pessoas despreparadas podem correr.
O farol presente na ilha foi automatizado em 1925 e sua manutenção é feita uma vez por ano. O acesso à ilha é controlado e somente pessoas com autorização do governo federal são permitidas, principalmente pesquisadores. A ilha não conta com água potável, a temperatura do local é muito alta e o desembarque é extremamente complicado. Suas habitantes podem apresentar perigo para quem entrar na ilha desavisado e despreparado, mas apesar dele, o perigo maior segue sendo para elas, que necessitam de preservação. Bom, esse foi o Fato Narrado de hoje e esperamos que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou e sugestões para os próximos vídeos também. E não esquece do seu like, hein? Valeu e até a próxima!